Eu nunca esquecerei aquela manhã. O frio não vinha apenas do vento que cortava as ruas, mas da solidão que queimava dentro de mim. Me sentei em um banco de ferro, numa praça quase vazia, e fechei os olhos por alguns segundos, tentando acreditar que ainda existia uma razão para continuar. Meus dedos tremiam, não pelo clima, mas pela lembrança dos momentos que me roubaram a paz. Ali, sozinha, eu me perguntava: como cheguei até aqui? As pessoas que passavam olhavam rápido, sem me notar. Para elas, eu era só mais uma mulher cansada, vestida com roupas simples, carregando uma bolsa velha. Ninguém sabia que dentro daquela bolsa eu escondia não só documentos e algumas roupas, mas também pedaços de uma vida despedaçada, histórias que nunca contei e segredos que ainda me queimavam por dentro. Se alguém tivesse coragem de me encarar nos olhos, veria que não eram apenas olhos. Eram feridas abertas. Eu já não era a mulher que um dia sonhou, riu alto e acreditou no amor. Essa ficou para trás, enterrada sob acusações cruéis, perdas irreparáveis e despedidas que dilaceraram meu coração. Hoje, o que resta de mim é uma sombra que caminha entre desconhecidos, tentando não chamar atenção, tentando sobreviver em silêncio. Porque, se eu falasse, talvez o mundo não acreditasse na dor que carrego. Às vezes, me pergunto se o destino tem prazer em brincar comigo. Porque cada vez que tento dar um passo para a frente, algo me empurra para trás. Como se houvesse uma força invisível determinada a me lembrar, todos os dias, de tudo o que perdi. Eu não consigo olhar para o futuro sem que o passado me prenda pelos braços, me arrastando para dentro de lembranças que nunca pedi para reviver. Mas apesar de tudo, continuo aqui, respirando. Talvez por desafio, talvez por covardia, talvez porque dentro de mim ainda exista uma voz frágil dizendo que eu não posso desistir. O mundo não sabe quem eu sou. O mundo não conhece a verdade. Meu nome é Eva. E antes que o silêncio me engula por completo, decidi que vou contar minha história. Você precisa escutá-la, precisa sentir comigo, porque só assim vai entender que cada lágrima que derramei teve um preço. E se hoje abro meu coração diante de você, não é para pedir piedade. É para que saiba que, mesmo quando a vida parece nos esmagar, ainda existe algo dentro de nós que resiste. Esta não é uma história qualquer. É a história de uma mulher que foi julgada, marcada e traída. É a história de alguém que perdeu quase tudo, mas que ainda luta para não perder a si mesma. Essa sou eu. Essa é Eva. Chegar àquela cidade foi como entrar em outro mundo. O barulho dos carros, o movimento das pessoas, a pressa nos olhares, tudo me fazia sentir minúscula, como se fosse uma intrusa em um lugar que não me pertencia. Desci do ônibus com a mala nas mãos e um vazio no coração. Era estranho pensar que estava deixando para trás não apenas ruas familiares, mas também tudo o que fui um dia. Não tinha para onde voltar, só podia seguir adiante, mesmo que cada passo me parecesse pesado demais. A rodoviária era imensa, iluminada por lâmpadas fortes que escondiam a sujeira acumulada nos cantos. Vendedores ambulantes ofereciam doces e café, enquanto pessoas corriam de um lado para outro, cada uma com sua própria pressa, sua própria vida. Eu, no meio daquela multidão, era apenas mais um rosto. E foi justamente isso que me deu forças. Saber que ninguém ali conhecia meu nome, que ninguém sabia da minha dor. Talvez fosse possível começar de novo. Talvez. Encontrei uma pensão simples, escondida numa rua estreita, onde o tempo parecia andar mais devagar. A dona, uma senhora chamada Dona Mercedes, me recebeu com um olhar desconfiado, mas ao mesmo tempo curioso. Ela falava rápido, como quem já tinha visto de tudo, e quando me entregou a chave do quarto, murmurou: "Aqui ninguém pergunta nada, só paga o que deve." Aquela frase, dura e seca, foi como um alívio para mim. Eu não queria perguntas, não queria olhares invasivos, não queria compaixão. Só queria silêncio. O quarto era pequeno,
com paredes úmidas e pintura descascada. Havia uma cama estreita, um guarda-roupa antigo e uma janela que se abria para um beco escuro. O cheiro de mofo impregnava o ar. Mas, ao fechar a porta atrás de mim, senti algo parecido com paz. Pela primeira vez em muito tempo, eu podia estar só, sem medo de que alguém invadisse meu espaço. Me joguei na cama, fechei os olhos e deixei as lágrimas correrem. Chorei até adormecer, como uma criança perdida. No dia seguinte, acordei com um propósito. Precisava trabalhar. Não podia viver apenas daquilo que havia guardado, porque o dinheiro era pouco e a vida não perdoa quem não luta. Saí pelas ruas com passos firmes, ainda que o coração tremesse. Bati em padarias, mercados e lojas, sempre com a mesma resposta: não precisamos. Cada não que eu recebia parecia me empurrar de volta ao fundo do poço. Até que, quando o sol já começava a se despedir, entrei num pequeno restaurante de esquina. Era um lugar simples, com mesas de madeira gastas, toalhas coloridas e o cheiro irresistível de comida caseira. O ambiente parecia carregar histórias em cada detalhe, como se fosse um refúgio para pessoas que também precisavam de um pouco de calor humano. Foi ali que conheci Isabel Cornejo, a dona. Uma mulher forte, de olhar direto, com rugas que contavam anos de batalhas silenciosas. Ela me ouviu em silêncio quando pedi trabalho e, em vez de perguntas, me entregou um avental. Se você souber servir de coração, o resto aprende. Naquele instante, senti como se a vida me oferecesse uma brecha, uma porta entreaberta para a sobrevivência. Trabalhar ali não era apenas servir pratos e limpar mesas. Era uma forma de me reconstruir, ainda que lentamente. Eu sorria para os clientes, mas dentro de mim, o medo de ser descoberta ainda pulsava, porque no fundo, eu sabia, por mais que eu tentasse me esconder, o passado tem uma maneira cruel de encontrar a gente, mesmo nas ruas mais anônimas de uma cidade desconhecida. No restaurante de Isabel, cada dia era um desafio, mas também uma chance de sentir que eu ainda pertencia a algum lugar. No começo, meu mundo se resumia a carregar pratos, limpar mesas e evitar olhares curiosos. Eu tentava ser invisível, mas a vida insiste em colocar pessoas no nosso caminho quando menos esperamos. Foi assim que os primeiros laços começaram a nascer. Tímidos, frágeis, mas capazes de me arrancar do silêncio em que eu me escondia. Mateu Aranda foi o primeiro a me estender a mão de verdade. Ele era garçonete há anos e parecia conhecer cada cliente pelo nome. Seu jeito leve quebrava o peso do ambiente, e confesso que muitas vezes desejei ter a mesma naturalidade. Certa tarde, quando tropecei com uma bandeja e quase derrubei um prato no colo de um senhor impaciente, Mateu segurou minha mão no último instante. Tranquila, Eva, acontece com todos. O importante é não deixar o medo engolir você, disse, com um sorriso tão sincero que desarmou a vergonha que queimava no meu rosto. Desde então, ele se tornou meu protetor silencioso, sempre pronto para aparar minhas quedas. Camila Duarte, a ajudante da cozinha, era diferente de tudo o que eu me permitia ser. Jovem, cheia de sonhos, ela falava de futuros brilhantes enquanto lavava panelas com as mãos cobertas de espuma. Eu a ouvia falar sobre o curso de enfermagem, sobre o namorado que morava em outra cidade, sobre a vontade de viajar pelo mundo. Um dia, quando percebeu meu silêncio constante, ela encostou o cotovelo no balcão e me olhou fixamente. Você tem um olhar pesado, Eva. Parece que carrega uma mala invisível. Não precisa me contar agora, mas, quando quiser, eu escuto. Engoli seco. Ninguém nunca tinha dito algo assim. Eu sorri, apenas para disfarçar, mas por dentro senti medo. Medo de que alguém pudesse ler em mim o que eu tanto lutava para esconder. E então havia Andrés Villaseñor. A primeira vez que o vi, entrou no restaurante com passos firmes, vestido de terno claro apesar do calor. Era um cliente habitual, mas havia algo nele que o diferenciava dos demais. Uma calma estudada, um silêncio que parecia pesar mais do que 1000 palavras.
Quando pedi seu pedido, ele me olhou demoradamente e por um instante senti como se estivesse nua diante de seus olhos. Não era um olhar vulgar, era profundo, quase inquisidor. "Café sem açúcar, por favor", disse com voz grave antes de baixar os olhos para o celular. Ainda assim, tive a sensação de que aquele homem me tinha decifrado em segundos. Essas pessoas foram se infiltrando no meu cotidiano sem pedir permissão. Isabel, com sua firmeza de mãe. Mateu, com sua leveza de amigo fiel. Camila, com sua curiosidade ingênua. E Andrés. Andrés era o silêncio que falava mais do que devia. Eu queria manter distância, queria que ninguém cruzasse as fronteiras da minha alma, mas a verdade é que estava cansada de lutar sozinha. Pela primeira vez desde que cheguei à cidade, percebi que não era invisível. E isso me assustava, porque quanto mais alguém me via, maior era o risco de descobrirem a verdade que eu escondia. Por algumas semanas, consegui acreditar que estava segura. O trabalho no restaurante me mantinha ocupada. As conversas com Mateu e Camila enchiam meus dias de uma leveza que eu já não lembrava existir. E até o silêncio enigmático de Andrés começava a se tornar familiar. Mas bastou um detalhe para que a ilusão se quebrasse. O passado não desaparece. Ele se esconde, espera e volta quando menos se espera. E eu sabia disso melhor do que ninguém. Tudo começou numa manhã qualquer, quando uma cliente deixou o jornal em cima da mesa. Enquanto eu recolhia as xícaras, meus olhos caíram sobre uma notícia pequena, escondida na última página. Família de empresário morto ainda busca respostas. Senti um frio percorrer minha espinha. Não era o nome, nem a foto. Era o simples fato de estar ali, como uma sombra que me seguia. Disfarcei, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair a bandeja. Naquela noite, ao voltar para a pensão, encontrei um envelope debaixo da porta do meu quarto. Não havia remetente, apenas meu nome escrito de forma apressada. Eva. Dentro, um papel em branco. Nada escrito. Nada. Mas eu sabia. Era uma mensagem, um aviso. Alguém sabia que eu estava ali. Fechei a porta às pressas, encostei as costas contra a parede e chorei em silêncio. Era como se o ar tivesse sido arrancado do meu peito. Nos dias seguintes, comecei a reparar em detalhes que antes não notava. Passos atrás de mim quando voltava do trabalho. Olhares demorados de estranhos nas esquinas. O reflexo de alguém me observando pela vitrine de uma loja. Talvez fosse paranoia, talvez fosse verdade. Mas o medo voltou a morar comigo, ocupando cada espaço que o pouco de paz havia conquistado. Mesmo tentando esconder, Isabel percebeu minha inquietação. Uma noite, enquanto fechávamos o restaurante, ela colocou a mão em meu ombro e disse: "Você não precisa me contar nada, mas saiba que aqui você não está sozinha." Aquelas palavras me aqueceram, mas também me feriram, porque no fundo eu sabia. Se ela ou qualquer um dos outros descobrisse quem eu realmente era, talvez não houvesse acolhimento, apenas rejeição. E foi nesse turbilhão de medo e desconfiança que o olhar de Andrés ganhou outro peso. Ele parecia sempre atento, como se soubesse mais do que deixava escapar. Cada vez que seus olhos encontravam os meus, sentia um arrepio, de desejo e de perigo ao mesmo tempo. Eu não sabia se poderia confiar nele, mas algo dentro de mim dizia que seu caminho e o meu estavam destinados a se cruzar de uma forma que eu ainda não conseguia compreender. A vida tem um jeito cruel de nos colocar contra a parede. Eu queria apenas trabalhar em paz, ganhar meu sustento e passar despercebida. Mas não demorou para que escolhas difíceis batessem à minha porta. Foi numa tarde chuvosa, quando Isabel me chamou à sua sala. Ela havia recebido uma proposta. Um grupo de investidores queria comprar o restaurante para transformar o local em mais um bar de luxo da cidade. Eles ofereceram muito dinheiro, Eva. Mas eu não confio nesses homens. Preciso decidir rápido. O que você faria no meu lugar? O olhar dela me atravessou. Eu não era ninguém para aconselhar, mas, pela primeira vez em muito tempo, alguém me pedia opinião como se eu tivesse valor.
Eu sabia o que significava perder aquele lugar. Era perder o único refúgio que tínhamos. Mas se ela recusasse, enfrentaria homens poderosos, gente que não perdoava quem dizia não. Respirei fundo e disse: "Não venda, Isabel. Algumas coisas valem mais do que dinheiro." Minhas palavras saíram firmes, mas por dentro eu tremia. Sabia o quanto era perigoso desafiar gente com poder. Dias depois, um dos homens apareceu no restaurante. Seu nome era Ramiro Cifuentes, e sua presença enchia o espaço de uma arrogância sufocante. Ele se aproximou de Isabel com sorrisos falsos e promessas vazias. Mas, quando percebeu que ela não cederia, seus olhos escureceram. E antes de sair, deixou escapar uma frase que gelou meu sangue: "Quem se mete no caminho do progresso sempre paga o preço." Aquilo não era apenas uma ameaça para ela. Era para todos nós. Enquanto isso, meu vínculo com Andrés crescia em silêncio. Ele continuava indo ao restaurante, sempre discreto, mas aos poucos começava a puxar conversas curtas, quase íntimas. "Você não é daqui, não é?" perguntou certa vez, olhando-me como se já soubesse a resposta. Eu desviei o olhar e apenas sorri, mas por dentro senti o coração disparar. Cada pergunta simples parecia um convite perigoso para revelar quem eu era. Eu desejava confiar, desejava me entregar àquele olhar intenso. Mas como abrir minha alma sem colocar em risco tudo o que eu tentava proteger? E então veio a noite do acidente. Um cliente embriagado começou uma briga no salão, empurrando mesas e derrubando copos. Isabel tentou intervir, mas ele a agarrou pelo braço com brutalidade. Sem pensar, corri para defendê-la e empurrei o homem com todas as forças que tinha. Ele caiu, bateu a cabeça no chão e por segundos intermináveis todos acharam que ele havia morrido ali mesmo. O silêncio tomou conta do restaurante. Meu coração quase parou. Eu já sabia o que significava estar no lugar errado, na hora errada. Já havia vivido isso uma vez e não suportaria viver de novo. O acidente no restaurante deixou uma marca em mim. Eu sabia que não havia feito nada de errado, que apenas agi para proteger Isabel, mas as lembranças do passado voltaram com força. O medo de ser julgada, de ser acusada injustamente, me assombrava a cada passo. Foi nesse turbilhão que Andrés começou a se aproximar mais. Ele não buscava invadir meu espaço com perguntas diretas, mas havia em seus gestos uma presença constante, quase inevitável, que me desarmava sem que eu percebesse. Certa tarde, depois de um dia particularmente pesado, encontrei-o sentado em sua mesa habitual. Ao me ver, ele não pediu nada de imediato. Apenas me olhou, e aquele olhar me fez sentir despida das defesas que construí ao longo dos anos. "Você parece cansada, Eva. Sente-se um pouco." Eu quis recusar, mas minhas pernas cederam. Sentei-me diante dele e, pela primeira vez em muito tempo, alguém não queria nada de mim, apenas que eu respirasse. Naquele instante, percebi o quanto meu coração estava carente de afeto. Andrés não falava muito, mas quando falava, suas palavras carregavam um peso que me atingia no fundo. "Você tem medo de quê?" perguntou, num tom tão sereno que parecia uma oração. Não consegui responder. Como contar que eu carregava segredos que poderiam destruir tudo? Como confessar que minha vida era um fio prestes a arrebentar? Permaneci em silêncio, mas ele não insistiu. Apenas estendeu a mão, tocando levemente a minha. Foi um gesto simples, mas que incendiou algo em mim. Nos dias seguintes, esse vínculo cresceu em silêncio. Eu me pegava esperando sua presença no restaurante, e cada vez que ele entrava pela porta, meu peito se enchia de uma esperança que eu não queria admitir. Quando ele sorria de leve, como quem guarda algo que não pode dizer, eu sentia uma mistura perigosa de desejo e medo. Era como caminhar em uma corda bamba. Parte de mim queria se lançar em seus braços, e outra parte gritava para fugir antes que fosse tarde. A chuva de uma noite mudou tudo. Ele se ofereceu para me levar de carro até a pensão. O trajeto era curto, mas o silêncio entre nós parecia eterno.
A cidade, iluminada pelos postes molhados, refletia em seus olhos uma intensidade que me prendia. De repente, sua mão roçou a minha. Não recuei. Senti o calor de seus dedos e a força de algo que já não podíamos controlar. Você merece ser feliz, Eva, disse, a voz grave e suave ao mesmo tempo. Essas palavras entraram em mim como uma flecha, derrubando a muralha que eu havia construído. Naquela noite, quando cheguei ao meu quarto, encostei as costas na porta fechada e deixei as lágrimas caírem. Não eram de dor, mas de medo. Medo de amar outra vez. Medo de que tudo se repetisse. Mas também havia ali um desejo novo, uma chama que há muito tempo estava apagada. Andrés despertava em mim não apenas paixão, mas também a lembrança de que eu ainda era capaz de sentir, de sonhar, de me entregar. E eu sabia, o nascimento desse sentimento poderia ser minha salvação, ou a ruína definitiva da minha vida. Houve um momento em que pensei que a vida finalmente começava a sorrir para mim. O restaurante se tornara meu refúgio. Isabel confiava em mim como se fosse parte da família. Camila enchia meus dias de risadas inocentes e Mateu era aquele irmão que o destino me presenteou. E Andrés era o abismo e o paraíso ao mesmo tempo. Seu olhar me queimava, sua presença me desconcertava e eu já não conseguia disfarçar o quanto meu coração o desejava. Eu quase acreditava que poderia viver em paz. Mas a paz, para mim, sempre foi um luxo proibido. Tudo começou a rachar numa tarde aparentemente comum. O restaurante estava cheio e eu servia as mesas com a pressa de sempre, quando um homem estranho entrou. Seus olhos eram duros, como pedra, e seu andar denunciava uma vida marcada pela rua. Ele não pediu nada, apenas me procurou com o olhar até me encontrar. Aproximou-se do balcão e diante de todos perguntou: "Você é Eva, não é?" Meu corpo inteiro gelou. Tentei negar, mas ele sorriu com ironia, inclinando-se sobre mim. "Todos temos fantasmas, Eva. O seu ainda vai te encontrar." As palavras dele ecoaram dentro de mim como um trovão. Isabel percebeu minha expressão e interveio imediatamente, expulsando o homem com firmeza. Mas o estrago já estava feito. Minhas mãos tremiam tanto que precisei me apoiar no balcão para não cair. Aquela noite, enquanto lavava os pratos, pensei 1000 vezes em arrumar minha mala e desaparecer. Mas para onde eu iria? Quantas vezes mais eu teria que fugir? Com Andrés, as fissuras também começaram a se abrir. Ele não era cego. Percebia minha inquietação, minhas tentativas de me esconder até de mim mesma. E quanto mais eu recuava, mais ele se aproximava. Uma noite, depois do expediente, encontrei-o esperando na porta. A chuva caía fina, e as luzes da rua iluminavam seu rosto de uma forma quase cruel. "Você não confia em mim?" perguntou, com a voz carregada de algo que eu não conseguia decifrar. Amor? Dor? Desconfiança? Eu quis dizer que sim, que meu coração já o havia escolhido. Mas minha boca permaneceu muda. André se aproximou ainda mais, seus olhos fixos nos meus. "Um dia você vai precisar me deixar entrar, ou vai se perder sozinha." Enquanto isso, Mateu me observava com o cuidado de um irmão que pressente a tempestade. Ele me conhecia o suficiente para perceber minhas fugas silenciosas, minhas mãos frias, meus olhos que evitavam contato. Uma noite, enquanto fechávamos o restaurante, ele quebrou o silêncio. "Eva, eu sei que você gosta de Andrés. Está nos seus olhos. Mas cuidado, ele guarda segredos assim como você. Eu não quero ver você machucada de novo." Aquelas palavras me cortaram. Parte de mim queria acreditar que Andrés era minha salvação. Outra parte temia que ele fosse apenas mais uma armadilha do destino. Camila, ingênua e doce, também notou as mudanças. "Você sorri diferente quando fala com ele", disse um dia, rindo, como se fosse uma brincadeira. Eu fingi não entender, mas minhas bochechas queimaram de vergonha e desejo. Era verdade.
Andrés havia plantado algo em mim que crescia a cada dia. E, ao mesmo tempo, o homem misterioso que apareceu no restaurante lembrava-me que o passado estava mais próximo do que eu queria admitir. As primeiras fissuras não foram gritos nem explosões. Foram silêncios, olhares, frases soltas que me deixavam em pedaços. Eu sabia que não poderia sustentar aquela vida dupla por muito tempo. A mulher que tentava amar e a mulher que carregava um segredo insuportável. Quanto mais meu coração se entregava, mais o medo apertava meu peito. E foi ali que compreendi: não importa o quanto eu tente, cedo ou tarde, meu passado virá cobrar sua dívida. O bilhete apareceu numa manhã comum, mas mudou tudo. Eu abri a gaveta do balcão para pegar meu avental e encontrei um envelope dobrado com meu nome escrito em letras tortas. As mãos me gelaram. Dentro, apenas uma frase curta, rabiscada com pressa: "Você não pode fugir para sempre." Li e reli aquelas palavras como se fossem um punhal atravessando meu peito. Senti as pernas vacilarem, o ar escapar dos meus pulmões. Por instinto, escondi o papel dentro do bolso do avental e continuei trabalhando, fingindo normalidade. Mas por dentro, cada prato que eu servia, cada mesa que eu limpava, era como carregar um peso insuportável. À noite, na pensão, travei a porta com chave 2 vezes e fiquei sentada no chão, encarando o bilhete. Quem o havia colocado ali? Alguém do restaurante? Um estranho que me seguiu? Ou alguém que conhecia meu passado melhor do que eu queria admitir? As perguntas martelavam em minha cabeça até que adormeci, exausta. E então vieram os pesadelos. Revivi tudo. A festa, a música alta, o riso falso das pessoas ao meu redor. Depois, o grito, o empurrão, o corpo caindo no chão com um estrondo seco, o sangue escorrendo rápido demais. E depois, o silêncio. Um silêncio que parecia gritar mais do que qualquer palavra. Acordei coberta de suor, ofegante, com as mãos tremendo. Levei minutos para perceber onde estava. Toquei o rosto, molhado de lágrimas, e sussurrei para mim mesma: foi só um sonho. Mas não era só um sonho. Era uma memória que eu enterrava todas as noites e que insistia em voltar, implacável. No restaurante, Andrés começou a notar minha instabilidade. Uma tarde, ao me ver pálida e perdida em pensamentos, segurou meu braço com firmeza. "Eva, olhe para mim. Você não está bem. Do que está fugindo?" A pergunta me atravessou como uma faca. Eu quis contar. Eu quis abrir o coração, mas o medo foi mais forte. Desviei os olhos e respondi apenas: "De mim mesma." Ele ficou em silêncio, mas sua expressão dizia que não acreditava. Seus olhos escuros me seguiam, como se buscassem respostas que eu não estava pronta para dar. Mateu, sempre atento, também percebia meu desespero escondido. Ele tentava me proteger, cobrindo minhas falhas no trabalho, arrumando desculpas quando me distraía demais. Mas seus olhos denunciavam preocupação. "Eva, você precisa confiar em alguém. Está se consumindo sozinha", disse um dia, baixinho, quando estávamos só nós dois fechando o restaurante. Eu sorri de leve, mas por dentro chorei. Se ele soubesse da verdade, talvez fosse o primeiro a me virar as costas. Camila, com sua ingenuidade, era a mais perigosa sem saber. Curiosa, sempre fazia perguntas sobre minha vida antes da cidade. "Você não sente falta da sua família? Nunca vai visitá-los?" Eu desviava, inventava histórias superficiais, mas meu coração disparava. Uma jovem como ela não entenderia a escuridão que eu carregava. Talvez ninguém entendesse. E assim, o segredo se tornava cada vez mais sufocante. Eu sabia que o peso que carregava não ficaria enterrado para sempre. O bilhete era a prova de que alguém já sabia. A festa, o corpo, as acusações, tudo aquilo que eu tentei esquecer ainda estava vivo, pulsando nas sombras, e a cada dia eu sentia mais claramente. Meu passado não era apenas uma lembrança. Era uma ameaça e estava prestes a se transformar em uma arma mortal contra mim. Eu pensei que poderia manter o passado enterrado, mas estava enganada. O primeiro bilhete já havia me tirado o sono,
mas nada me preparou para o que viria depois. Numa manhã chuvosa, ao abrir a porta do meu quarto na pensão, encontrei um envelope escuro no chão. Minhas mãos tremiam quando o abri. Lá dentro havia uma fotografia. Eu, sorrindo, em uma festa de anos atrás. O detalhe que me cortou como faca foi ver, ao fundo, o rosto do homem cuja morte mudou minha vida para sempre. A mensagem era clara. Alguém sabia. Alguém estava pronto para me destruir. Nos dias seguintes, vivia em alerta. Cada cliente que entrava no restaurante parecia um espião. Cada olhar demorado me fazia tremer. Até os sorrisos de Isabel e Camila, que antes me aqueciam, agora me pareciam perguntas silenciosas. Mateu reparava em meu estado, e eu via a preocupação crescer em seus olhos. Ele tentava me arrancar um riso, uma confidência, mas eu já não conseguia fingir. Meu coração batia acelerado, sempre à espera do próximo golpe. E o golpe veio. Um homem de postura elegante, terno bem cortado e olhar frio, esperou todos irem embora e me abordou na porta do restaurante. Eva Gonzalez, não é? Disse meu nome como se fosse uma sentença. Eu congelei. Ele se apresentou como Esteban Montalvo e não perdeu tempo em mostrar suas cartas. Eu sei o que aconteceu naquela noite, sei o que você esconde. Mas não se preocupe, não estou interessado em justiça, estou interessado em negócios. Sua voz era firme, sem pressa, como quem tem o controle absoluto da situação. Esteban explicou com crueldade calculada que trabalhava para Ramiro Cifuentes, o mesmo homem que vinha pressionando Isabel a vender o restaurante. Sua patroa é teimosa, mas você pode convencê-la. Afinal, se a polícia receber estas provas, quanto tempo você acha que ficaria livre? E dizendo isso, mostrou mais fotos, mais documentos, coisas que eu nem sabia que ainda existiam. Minha cabeça girava. Eu estava presa. A partir daquele momento, tudo mudou. Eu já não era apenas a mulher assombrada por lembranças. Eu me tornara refém de uma teia de intrigas muito maior. Esteban e Ramiro não queriam apenas o restaurante, queriam o poder de manipular todos ao redor. E eu era a isca perfeita. Bastava uma palavra deles e meu passado viria à tona, arruinando não só a mim, mas também a confiança que Isabel, Mateu e até Camila depositavam em mim. O mais terrível era Andrés. Parte de mim ansiava por correr até ele, contar tudo, entregar minhas dores em suas mãos, mas outra parte desconfiava. Esteban falava com tanta certeza, com tanto conhecimento, que eu me perguntava: e se Andrés estivesse ligado a eles? E se sua aproximação fosse apenas mais uma peça nesse jogo sujo? O amor que eu começava a sentir poderia ser minha única salvação, ou a armadilha final. As noites viraram tormento. Trancava a porta da pensão e ainda assim não me sentia segura. Cada passo no corredor me fazia estremecer. O bilhete, a foto, a chantagem eram como correntes invisíveis me prendendo. Eu já não era dona da minha vida. E a cada dia sentia mais claramente que o cerco estava se fechando. Eu era uma presa encurralada, e aqueles homens eram caçadores pacientes, dispostos a me destruir gota por gota. Naquele momento compreendi. O passado que eu tanto temi não apenas me alcançara, mas agora estava sendo usado como arma para me dobrar. E o pior de tudo é que eu não sabia mais em quem confiar. O amor, a amizade, o trabalho, tudo estava contaminado. Eu era o centro de uma teia de intrigas que me sufocava, e a qualquer instante ela poderia se fechar para sempre. Eu sempre soube que um dia a verdade viria à tona. Passei anos tentando fugir, mas não há distância capaz de apagar o que está escrito na memória e no coração. E naquela noite, diante de todos, meu passado explodiu em 1000 pedaços. Os jornais espalhavam manchetes com meu nome, vizinhos cochichavam pelas esquinas e o restaurante, meu refúgio, minha casa, se transformara em palco de acusações. Era o fim de todas as máscaras. Isabel me olhava com os olhos marejados. Por que não me disse, Eva? Eu teria ficado ao seu lado.
Suas palavras foram uma mistura de dor e afeto, e aquilo me despedaçou. Camila chorava, abraçada a mim, repetindo: "Eu sabia que você escondia algo, mas não assim." E Mateu, firme como sempre, apenas disse: "Eu não preciso entender tudo, só sei que você não está sozinha." Aquele gesto silencioso me deu forças para enfrentar o que estava por vir. Foi então que Esteban e Ramiro apareceram, certos da vitória. Trouxeram provas, testemunhas compradas, documentos falsos. Tentaram me dobrar diante de todos. "Essa mulher é uma assassina. Vocês a acolheram sem saber quem ela realmente era", gritou Ramiro, como se quisesse me esmagar diante da cidade inteira. Meu corpo tremia, mas desta vez não cedi. Olhei para ele com a firmeza que nunca pensei ter e disse: "Não sou eu quem deve temer a verdade, é você." Andrés, até aquele momento, permanecia em silêncio. Então, deu um passo à frente e revelou o que escondia. Ele investigava Ramiro havia meses. Tinha provas de que aquela morte não fora um acidente simples, mas parte de um esquema sujo para eliminar rivais e manipular negócios. Mostrou gravações, contratos, testemunhos ocultos. E diante de todos, expôs o que eu carregava sozinha por anos. Eu não era a culpada. Eu era apenas a peça mais frágil de um jogo cruel de poder. O confronto foi violento, não de socos ou tiros, mas de verdades que finalmente encontraram a luz. Ramiro e Esteban perderam o controle, gritaram, ameaçaram, mas a polícia, que já acompanhava a investigação de Andrés, estava ali para dar o golpe final. Foram levados algemados, ainda tentando virar o jogo. Eu, por minha vez, caí de joelhos. As lágrimas escorriam, mas não eram de medo, eram de alívio. Depois de tantos anos sufocada pelo silêncio, eu finalmente podia respirar. O preço foi alto. O restaurante ainda sofreria com a mancha do escândalo, Isabel precisaria reconstruir a confiança, e eu teria que reaprender a viver sem carregar a vergonha. Mas, ao lado de Andrés, encontrei algo que pensei ter perdido para sempre: a esperança. Ele me segurou nos braços e disse com a voz firme: "Agora você é livre, Eva, e ninguém nunca mais vai roubar isso de você." Hoje, quando olho para trás, sei que não venci apenas os inimigos, venci a mim mesma. Descobri que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de não deixá-lo me dominar. Minha história não é sobre quedas, é sobre levantar, mesmo quando tudo parece perdido. E se existe uma lição em tudo isso, é que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre nos devolve a vida. Essa sou eu. Essa é minha luta. Essa é Eva.